Uhul, vamos lá. Regência Una do Padre Feijó. Ué, um padre? Sim, o Padre Feijó muito poderoso na época. Lembrando que o Padre Feijó era o ministro da Justiça da Regência Trina Permanente, ele que, né, deu o pontapé inicial para a criação da Guarda Nacional e ele deu o pontapé inicial também para a criação do ato institucional, né? Quase que uma emenda constitucional aí, ele que tentou fazer essa conciliação toda, né? Ele que, né, tá avançando cada vez mais no federalismo, tá? E aí o que que vai acontecer? O nosso querido Padre Feijó vai ser então eleito. Ó, que homem bonito, oh meu Deus do céu, que homem majestoso. E aí o que que vai acontecer? Essa aqui vai ser uma fase liberal e federalista, tá? Uma fase liberal e federalista. A gente vai ter aí, né, o nosso querido Padre Feijó agradando as elites com a criação da Guarda Nacional, né, porque deu mais poder para as províncias, só que ao mesmo tempo vai ser uma fase de decadência do período regencial, porque aqui começam, né, lembrando que esse período ele vai de 1835 a 1837, e em 1835 começam a eclodir várias revoltas. Em 1835 começa, por exemplo, a revolta farroupilha, né, a Revolução Farroupilha, e isso vai gerar muitos problemas, né? Cada vez mais o império decadente em crise econômica e em crise social. Tá? Muitas revoltas, ao mesmo tempo no plano político, a gente tem aí os liberais moderados se dividindo em dois, tá? Os liberais moderados, só para a gente fazer uma recapitulação aqui, né? São o quê? São os grandes proprietários, principalmente do Rio de Janeiro, tá? Então são pessoas que querem a centralização, tá? Alguns liberais moderados não, liberais moderados, eles são a favor, né, de um federalismo, tá? Então os próprios liberais moderados, eles se dividem em dois, né? Em progressistas e em regressistas. Progressistas, né? Eles querem a continuação e permanência do ato adicional e eles são a favor do que o nosso querido Padre Feijó tem feito. Os regressistas não. Eles dizem que dar muito poder é dar margem para a anarquia, né? Dar margem para a anarquia institucional, né? Então, os nossos queridos regressistas, eles querem voltar atrás e cancelar o ato adicional de 34, tá? Eles querem centralizar cada vez mais o Estado brasileiro, ao contrário do que vem acontecendo, tá? Principalmente aí no governo do Feijó. O Feijó, ele vai sofrer muita pressão, tanto de regressistas, né, quanto a pressão do próprio povo, né? O povo estava muito satisfeito, lembrando que a gente está passando por um período de crise, muita dívida externa, aqui no mercado interno a gente está tendo um problemaço, né, econômico, né, e a gente então está num período bem ruim da nossa história, né. O povo está muito infeliz, não mudou nada para o povo com a independência, não mudou nada para o povo com a abdicação de Dom Pedro, tá? O povo continua passando fome, o povo continua na miséria. E aí o Feijó, com muitas pressões, ele vai acabar se ferindo gravemente, né? Ele tá muito enfermo, ele tá bem doentinho, né? Tá ficando velho, tá ficando de saco cheio, ele abdica, assim como fez Dom Pedro I. E aí, conforme o nosso querido Feijó abdica, entra para brincar um pouquinho de regência o nosso querido Araújo Lima, a regência una do Araújo Lima, que vai de 37 a 40. O que vai acontecer é bem doidinho, né? Porque o Araújo Lima, ele não é liberal, né? Então a gente vai ter aí o conservadorismo no poder, tá? Na verdade, na época, não existia essa denominação liberal e conservador. Aqui eu uso para ficar mais fácil, mais didático, porque a gente sabe que liberal, né? Liberal vem lá do Adam Smith, né? Eu não vou aqui ficar discorrendo o que, que é, né, a história do liberalismo. Mas conservadorismo não quer muitas mudanças. Liberal quer mudanças, basicamente, bem de grosso modo, tá? E aí o que, que é o conservadorismo no poder? Tentando retroceder, né, nas medidas federalistas, nas medidas de dar poder para as províncias. Então a gente vai ter medidas centralizadoras, né? Finalmente, os regressistas, que fazem parte do Partido Liberal, é muita confusão, eu concordo, né? Mas vem cá, acompanha meu raciocínio. Dentro do Partido Liberal, né, lembra que tinha dois partidos, né, o Partido Restaurador, que queria a volta do Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I morre, acaba o Partido Restaurador, só sobra um partido, Partido Liberal. O Partido Liberal se divide em conservadores e exaltados, né? Moderados e exaltados, na verdade. Os moderados, eles vão acabar se dividindo em dois. Então a gente tem exaltados e os moderados agora se dividem em
progressistas e regressistas. Os regressistas são os conservadores que não querem as províncias com poder, eles não querem federalismo. Então, quando a gente diz conservadorismo no poder, tu pode, né, adaptar para ficar mais bonitinho para a época, regressistas no poder, regressismo no poder, porque a gente não quer medidas de poder, né? A gente não quer dar poder para as províncias. Então a gente vai ter aí, né, o nosso querido Araújo Lima, ele vai colocar aí os Ministérios das Capacidades no poder, né? Lembrando que ministério é aquele grupo de pessoas que ajudam no poder executivo, né? E a gente vai ter aí só regressistas no ministério, né? Para não ter problema, né, de ir contra as ideias aí do Araújo Lima. Ele vai criar algumas coisas, como por exemplo o Arquivo Público Nacional, Colégio Pedro II, né, já dando, né, essa visão de que o Dom Pedro II seria o nosso próximo, né, não deixando nenhuma dúvida de que haveria aí o Dom Pedro II, não haveria república de jeito nenhum, e de fato o movimento republicano nessa época era muito fraco. Tá? A gente vai ter aí a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, aí talvez um embrião do IBGE, né? E a gente vai ter o lema do Araújo Lima, regresso à ordem, né? Então ele é praticamente admitindo que era um regressista de verdade, né? Ele queria regressar à ordem, né, que antes era a centralização, né? A centralização do poder no Rio de Janeiro. A gente vai ter aí, de fato, agora sim, agora a gente vai ter outro partido. Além do Partido Liberal, a gente tem aí a criação do Partido Conservador, né? E basicamente esses vão ser os dois partidos do segundo reinado, tá? Quem que faz parte do Partido Liberal? Os nossos queridos liberais exaltados e também os liberais moderados da ala progressista. Quem que faz parte do Partido Conservador? Principalmente os liberais moderados da ala regressista. É claro que alguns liberais moderados da ala progressista acabam indo para o Partido Conservador, mas isso vai depender aí, né, das circunstâncias políticas da época, e aí são pormenores. Mas basicamente, em suma, é isso. Partido Liberal, liberais exaltados e liberais moderados progressistas. E o Partido Conservador, composto pelos liberais moderados da ala regressista, tá? É muito nome, mas se tu acompanhar o raciocínio, tu consegue, eu boto fé. O que o Araújo Lima ele vai fazer? Ele vai lançar a Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1840. Essa lei, ela falava que o ato adicional, né, ele então poderia ser reinterpretado pelos regentes, o que anulava praticamente toda e qualquer possibilidade, né, de aplicar o ato adicional na prática, tá? Aí na política brasileira. E aí a gente vai ter aí a capital com o poder de nomear representantes nas províncias, né? Então as províncias agora regredindo, né? E tendo cada vez menos poder na regência do Araújo Lima. O Araújo Lima está sofrendo muitas pressões, assim como o Padre Feijó, por conta das revoltas sociais, né? Lembrando que o povo está sofrendo muito com fome, miséria, né? E a gente vai ter aí pressões políticas e sociais que vão levar aí o Araújo Lima a ficar encurralado. Então a gente vai ter a fundação do Clube da Maioridade em 1840, né? Basicamente, todas as alas, né? Esse é um período interessante da história, porque basicamente todas as alas, tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador, concordavam que a solução era trazer o Dom Pedro II, né, para a política. Mesmo com 14 anos, sim, vamos trazer o Dom Pedro II, ele abafa as revoltas e a gente fica de boa, né? Que daí vai trazer esse sentimento de novidade, vai trazer esse sentimento de conciliação e o Dom Pedro II vai ser o motor suficiente necessário para acabar com as revoltas e trazer estabilidade ao Brasil. Então, com o Clube da Maioridade, a gente vai ter aí, né, o Dom Pedro II com 14 anos, lembrando que para ser presidente, para ser rei, você precisava ter 18 anos. Mas, como o Dom Pedro II tinha apenas 14, é necessário aplicar um golpe. Então a gente vai ter o golpe da maioridade de 1814, né? 1840, desculpa, tô doido. E esse golpe, ele é um tanto quanto contraditório, né? Porque ele é contra algumas situações interessantes da época. Ele é contra, né, principalmente progressistas contra regressistas, né? Porque na verdade quem estava no poder eram os regressistas, né? E eles meio que abdicam de seu poder, né, em prol de algo maior, digamos assim, né?
Na verdade, para os regressistas tanto fazia, né? Tipo, de boa, traz o Dom Pedro II, eu duvido que ele vá querer ser, né, federalista, né? Então, os regressistas, eles estavam de boa mesmo perdendo o poder. Os progressistas, eles queriam trazer o Dom Pedro II porque não tinha como piorar. Um regressista como Araújo Lima no poder, gente, pelo amor de Deus, né? Era assim que os progressistas pensavam, né? Então, a gente vai ter aí, né, os progressistas dando um golpe nos regressistas e os regressistas ficando de boa. Tá tranquilo, né? Dom Pedro II me representa até que bem, né? Além disso, é um golpe contra o Dom Pedro de Alcântara, por quê? Porque ele tem apenas 14 anos, então a possibilidade de dar muito errado é grande, né? Então, aí tirando um direito fundamental dele, que era governar só quando ele tivesse bastante experiência. Então, algumas correntes historiográficas consideram que até o Dom Pedro II foi alvo do golpe da maioridade, tá? E a gente tem um golpe principalmente, e eu botei aí, né, como o maior de todos, né, um golpe contra a Constituição. E o Brasil é um país marcado por golpes. Nós tivemos o golpe da maioridade, a gente tem o golpe, né, de 89, né, da República, a gente tem o golpe de 30, né, do Vargas, a gente tem o golpe militar, né? Algumas pessoas consideram que o impeachment da Dilma Rousseff foi golpe. Então a gente é uma república marcada, uma república não, um país marcado por golpes, tá? Então, aí, né, um dos primeiros golpes da nossa história foi o golpe da maioridade. Beleza? Então vai para a próxima bateria de aulas que vai ser sobre revoltas regenciais, para a gente entender mais como é que estava o povo, né? Porque aqui a gente falou muito de política. Agora vamos ver o que estava acontecendo na sociedade. Vejo vocês lá. Abraço!